Vocês estão acertando longe, né? Acho que é com medo de fazer pergunta, será? Olha, tá todo mundo. O Covid, o que é? O Covid, né? Tá certo. Distanciamento. Vamos ficar de pé? Vamos. O Isaías que chegou, estava viajando, para fazer oração, Isaías. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças a Ti, Senhor meu Deus, Pai, por mais um dia, Deus, na Tua presença. Poder dar, Senhor, Pai, a Ti para aprender mais de Ti, Senhor. Que, Senhor Deus, sim, abençoar, Pai, cada um, Senhor. Que o Senhor possa falar, meu Deus, no nosso coração. Abençoando, Pai, o professor, Pai. Que essa aula, Senhor, venha ser gravada, Senhor, a Tua palavra no nosso coração. Abençoando cada um, Senhor, em nome de Jesus. Podemos assentar e vamos começar. Hoje nós vamos estudar a quarta unidade, então, a última unidade de Cristologia, né? Vamos falar sobre o Cristo Salvador, Cristo a premissa do escritório, Cristo em que estamos unidos, Cristo centro da igreja, Cristo o centro de tudo, né? Então nós vamos começar com Jesus Cristo, o Salvador. Não tem como falar de Jesus, irmãos, sem falar de salvação. Tem? Não faria sentido, né? Falar de Jesus, porque acima de tudo, né, Ele é Senhor e Ele é Salvador. Então, Jesus ele está intrinsecamente ligado à doutrina da soteriologia. Soteriologia. O que seria soteriologia? Sotério, salvação. Logia, o que é logia mesmo? Estudo. Então, estudo da salvação. Então, a cristologia, ela faz parte da soteriologia. Tá? Não tem como nós desligarmos uma coisa da outra, né? Porque Cristo, Ele é o nosso Salvador, ok? Bom, e na doutrina da soteriologia, nós vamos fazer uma introdução aqui. Na verdade, nós não vamos aprofundar o assunto, nós só vamos falar de forma superficial, porque lá na frente nós vamos pegar todas as bases bíblicas. Hoje nós só vamos entender o contexto, tá? Do que? De muitas outras, existem outras bases doutrinárias, mas dentre elas, as duas bases doutrinárias que mais são discutidas e conhecidas é o Calvinismo e Arminianismo, certo? Quem já ouviu falar? Todo mundo já ouviu falar de calvinismo e arminianismo, né? Já ouviu? Muita gente já ouviu falar, aquele pessoa é calvinista, aquele ali é arminista. Mas qual é o porquê? O que eles creem? O que os arministas creem? O que os calvinistas creem? Né? Isso aqui está ligado principalmente à salvação também, da maneira como nós somos salvos, ok? Por que calvinismo? Porque vem de João Calvino. E arminismo, porque vem de Jacob Armínio, tá? Calvinismo, João Calvino, certo? E arminismo de Jacob Armínio, tá? Calvino era francês, enquanto que Armínio era holandês. Viveram praticamente em épocas próximas, mas nunca se encontraram, tá? Nunca eles tiveram contato um com o outro. A igreja cria de uma maneira, até que apareceu o calvinismo e as ideias de João Calvino
começou a crescer, se proliferar, aí aonde veio Armínio e fincou as suas bases. Vamos conhecer então um pouco. Os 5 pilares praticamente se baseiam nisso aqui, ó: depravação, eleição, expiação, graça e perseverança. Só que cada um enxerga de um prisma, tá? Com relação à salvação, o calvinismo enxerga de uma maneira, enquanto o arminismo enxerga de outra maneira. Então nós vamos conhecer como cada um enxerga, tá? Cada um vê o seu ponto de vista, aí você tira o seu ponto de vista, tá? O que você achar. Vamos lá. Eu tenho o meu, né? Cada um. Os 5 pontos do calvinista é conhecido também como tulipe, ou tulipa. No caso aqui, tulipa em inglês, ok? Por que tulipa? São os 5 pontos do calvinismo, né? Em 1610, né? Os seguidores de Armínio e tal, inclusive, aí vai dizer, esses são os pontos do calvinismo e esses são os pontos do arminianismo, tá? Vamos comparar os dois? Bom, primeiro com relação à depravação. Como eles creem? O calvinismo crê como? Que houve uma depravação total. Quando o homem caiu, quando o ser humano caiu, Adão caiu em pecado, ele se tornou totalmente depravado. O pecado ele entrou no ser humano, e a partir daí ele se tornou incapaz, impossível de se salvar. Certo? Ou seja, se alguém oferecesse a salvação, ele não teria jamais capacidade por si só de receber essa salvação e aceitar essa salvação. Assim crê o calvinismo. Então o que acontece? Como que ele é salvo então? Através da segunda opção aqui, pela eleição. Ou seja, Deus elegeu alguns, Ele criou todo ser humano, mas Ele já elegeu alguns, tá? Elegeu, por exemplo, está todo mundo aqui, olha, eu elegi o Dr. Walter, elegi o Júlio, elegi o Isaías e elegi o pastor Valdeci. O restante não vai ser salvo. Eu já elegi eles. Porque o calvinismo acredita que o ser humano não tem condições de se salvar sozinho, só por Deus ele pode se salvar. Tá? Então, aí aonde entra que Deus é que já elegeu aqueles, e aqueles, pela graça de Deus, podem ser salvos. Tá? Aí aonde entra a expiação. Quanto à expiação, que é a morte de Jesus pelos pecadores para resgatar a humanidade, essa expiação então ela é limitada a alguns. Só esses alguns que são os eleitos, que são os escolhidos por Deus, podem ser salvos. Está dando para entender? É um pouco complexo, mas fácil. Qualquer coisa depois revisa a aula, tá? Vamos lá. Outra coisa, a graça. A graça de Deus, ela é irresistível para o calvinismo. Ou seja, quando Deus chama alguém, ele não vai conseguir dizer não. Se Deus falar, você é escolhido, Luciano, você é escolhido, eu te chamei, ele não vai conseguir dizer não quero. Para o calvinismo, a graça é irresistível. Você foi chamado, você não vai conseguir resistir e vai aceitar e vai servir a Deus. E para o calvinismo existe uma outra graça também, que é chamada graça comum. A graça, né, irresistível e a graça comum. O que é a graça comum? É quando eu faço alguma coisa por alguém, por mim, por exemplo, uma pessoa estava passando mal, eu fui lá, ajudei ela. É a graça comum. Só que tudo que eu fiz com interesse. Eu fiz com interesse de que ele visse, que todo mundo soubesse que eu fiz. Porque ele diz que o homem não pode fazer nada se não for por Deus.
Por quê? Porque a natureza do ser humano é depravada e por si só ele jamais vai conseguir se salvar ou fazer alguma coisa que não seja por Deus. Entendeu? Isso é com relação à graça. Outra coisa, que é o último ponto aqui, é a perseverança. Ou seja, se ele foi chamado por Deus, foi eleito por Deus, ele se baseia aonde? Eu não vou citar muitos versículos, nós estamos falando, senão isso ainda vamos citar lá na frente, os versículos que eles acreditam, tudo isso aqui é baseado na Bíblia, tá, irmãos? E o ponto do calvinismo e tanto do arminianismo é baseado na Bíblia, porque aí que está o problema. Porque se não fosse na Bíblia, cada um fala, não, isso aí não é Bíblia, mas todos eles baseam na Bíblia. Por exemplo, ele diz assim que aquele que ele chamou, ele elegeu, ele escolheu, né? Que ele nos escolheu desde a fundação do mundo. Aquele que eles escolheu, ele elegeu desde a fundação do mundo, e assim vai. E uma vez que você foi chamado, tá? O homem caiu em depravação total, mas agora ele é eleito, e através da expiação do sangue de Jesus, ele é chamado pela graça, e ele agora ele não pode resistir, ele vai aceitar essa graça, e agora ele cai na perseverança do santo. Uma vez que ele foi chamado, ele jamais vai se distanciar de Deus. Onde entra aquela famosa frase do calvinismo, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Tá? Se você foi salvo, e quais são as igrejas hoje, nos nossos dias, que, quem pode citar uma aí, que segue a linha calvinista? Duas. A presbiteriana segue o calvinismo, e a igreja batista tradicional segue o calvinismo. Batista, né? Uma parte agora, da batista. Agora eu não sei se outras seguem. Né? Luterana. A luterana também. Metodista. A metodista, inclusive, ela vem de John Wesley, né? John Wesley era calvinista. Tá? Então ele vem da linhagem de John Wesley. Ok? Bom. Deu para entender? Tem dúvida? É isso, depois você revisa. Então, a depravação total, a eleição, isso vem, por isso que surgiu esse termo em inglês tulip, quer dizer em português tulipa, né? É por isso que está em inglês aqui. Isso aqui é como o Marcos lê, que eu nem vou me atrever a ler em inglês aqui, tá? Mas a tradução dessas palavras é certa. Bom, aí vem os pontos do arminianismo, ok? Free ler aqui? Grace. Grace. Vou deixar para você que eu não vou me arriscar, né? Bom, no caso o arminianismo acredita quanto à depravação, nisso eles concordam que o ser humano, só que vamos entender outra coisa aqui, com relação à queda do homem, a depravação, há dois tipos de calvinismo, tá? Dois tipos de calvinismo. Aquele calvinismo mais tradicional, aquele mais... E o neocalvinismo, que é o supra e o infra. Supra o quê? Supralapsianismo. Supralapsianismo. E o infralapsianismo, tá? Qual a diferença desses dois nomes aqui? Supralapsianismo e infralapsianismo. Supra acredita o quê? Isso da parte da linha do calvinismo que nós estamos vendo aqui, tá? Que Deus, antes de fazer o homem, ele já tinha projetado, antes de criar o homem, que o homem ia viver em depravação total e que o homem ia acontecer tudo isso aqui, antes da queda, certo? Agora o infralapsianismo acredita que foi depois da queda que Deus planejou, fez esse plano para o homem, ok? A diferença dos dois, então, esse aqui acredita que Deus já fez tudo isso antes da queda e aqui depois da queda.
Só essa diferença, tá? Bom, vamos lá. Agora então, como acredita o arminianismo? Que o ser humano, tá? Com relação à graça, que o ser humano ele tem um livre-arbítrio para escolher se ele quer a graça ou não. Aqui eles acreditam igual, que o homem caiu em depravação, que por si só, né, eles caíram em pecado, que nós já nascemos em pecado, tá? O ser humano nasce em pecado, você nasce em pecado, e os dois acreditam no mesmo versículo, em pecado gerou a minha mãe. A diferença também do calvinismo, irmão, por exemplo, criança, como eles acreditam com a salvação de criança? Para o calvinista, uma criança, se ela nasceu, tem lá 2 aninhos, 3 aninhos, ou de colo, ela só é salva se a família for cristã. Se a família for uma família cristã que já aceitou a fé. Então, se ela está no lar cristão, inserida em uma família cristã, ela é salva. Se ela fazer parte de um lar que não é cristão, ela não é salva. Tá? Assim creem os calvinistas. E tanto é que eles acreditam que, por isso que eles, presbiteriano, por exemplo, batiza criança. Na igreja presbiteriana, eles batizam criança. Porque eles acreditam que a criança, para ser salva, precisa ser batizada e tal. E se ela não é de uma família cristã, ela não é salva. Deu para entender? Tem alguma pergunta? Tem. Pergunta? Vamos dar um exemplo. Essa pessoa, eu até imagino a resposta já, mas pode circular nas mentes aí também. A pessoa batizou a criança numa outra igreja. A gente teria a mente que a criança ela não tem essa consciência ainda, ela poderia ser salva. Qual que é a posição sobre isso? Ela não... Ela batizou a criança não numa igreja calvinista, numa outra igreja. Ela teria que ser batizada de novo lá. Na igreja, outra Certo, igreja. entendi. Ela morre. Se ela não foi batizada na igreja evangélica, né, na fé, e eles acreditam, ela não seria salva. Não seria salva. Se ela teve oportunidade... Na visão do arminiano também. Não. Na visão arminiana. Aí nós vamos ver o arminismo agora é totalmente diferente, né? Isso é na visão calvinista, tá? Nós estamos tratando aqui da visão calvinista por enquanto. Então, vamos lá, vamos resumir, para a gente fixar bem na mente. Primeira coisa, a salvação, então, na visão calvinista, a salvação não se dá pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Deus é quem escolhe quem Ele quer salvar. Ele já formou o ser humano, esse aqui vai para o inferno, esse aqui não vai, eu vou salvar esse, eu vou salvar aquele, e esse aqui não vai salvar. Tá bom? Já faz o homem sabendo quem ele vai salvar. Como? Não me pergunte. Tá? Segunda coisa, da visão calvinista, a doutrina da eleição. Ele que elege, ele que escolhe, né? Por isso até que os calvinistas hoje são acusados de ser humano, que Deus fez um robô, né? Se nós acreditarmos assim, então Deus fez um robô, que vai fazer a vontade dele e não tem vontade própria. Tá? Bom, a salvação então é uma ação divina, não tem participação do ser humano, é só Deus quem vai, através de Deus que ele vai salvar. Essa é a visão calvinista, ok? Testificada por Deus, e uma vez que ele é salvo, ele não perde a sua salvação, ele já é salvo para sempre. Deu para entender, né? Bom, vamos lá. Aí então, agora com relação à depravação no arminianismo. A depravação do homem aqui não anula o seu livre-arbítrio. O homem ele continua, apesar de ser caído, ele tem o direito de escolha, segundo o calvinismo. Você escolhe se quer ser salvo ou não quer ser salvo. Deus ele oferece a graça para você, e você que vai dizer, não, eu quero, eu não quero. E a partir do momento que você aceitou a Cristo, então aí você vai ter condições de vencer o pecado.
Das duas maneiras, os dois acreditam que o homem é caído e não tem condições de se salvar. Só que o calvinismo fala que não depende do homem, enquanto no arminianismo depende da ação do homem. Ele tem que dizer, eu aceito, eu quero. É o que eles acreditam, quem quer vir após mim, ou seja, quem quer vir, então você tem que decidir, né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, você precisa crer, então você tem que fazer a sua parte. Assim acredita então o arminianismo, tá? Então o livre-arbítrio para os seguidores de Armínio, da doutrina de Armínio, é que o homem é que escolhe, você tem livre escolha, você que deve escolher. Bom, e se você aceitou a graça, aceitou Jesus, está seguindo a Jesus, e você se desviar, se afastar, o calvinismo acredita, o arminianismo acredita que você perde a salvação, se você se distanciar de Deus, ok? Então, a graça é livre, você crê se você quer, no arminianismo. A expiação, enquanto que o calvinismo acredita que é só para alguns, não é para todos. Quando fala Deus amou o mundo, então não está dizendo que esse mundo aí se refere a pessoas, mas se refere a cosmos, eles mudam esse mundo, né? Então, aqui o arminianismo acredita que a salvação é para todos aqueles que creem, né? E nele creem. A eleição é condicional, você tem que aceitar a eleição. Eu quero ser salvo. Foi uma condição, você aceitou essa condição. Todos acreditam também que a depravação é total, mas quanto à segurança, né, que é a perseverança, você tem que perseverar até o fim. Se você perseverar até o fim, você será salvo. É que diz lá, quem perseverar até o fim será salvo. Ok? Aí nisso, irmãos, nesse negócio de acreditar que o homem é totalmente... Olha aí. Bom, os dois acreditavam que o homem é totalmente caído, tanto o calvinismo quanto o arminianismo. Mas aí surgiu... Nós falamos por cima dele na outra aula, sobre Pelágio. Quem foi Pelágio? Pelágio foi um monge do quarto século, e Pelágio veio com que pensamento? Falou, não, é o seguinte, o homem não nasceu em pecado. O homem nasceu sem pecado. Entendeu? Então ele abriu uma linha no meio aí, entre os dois. Que o homem não nasceu com pecado, ele nasce sem pecado, o pecado original, né, que diz ali, minha mãe me gerou, pecado fui gerado. Ele fala que o homem nasce sem pecado, por isso que nasceu pelagianismo, tá? Que o homem não tinha pecado nenhum, e esse Pelágio aí do quarto século, né, que o homem nasce neutro de pecado e ele não herda o pecado de Adão. Ele nasce sem pecado. O que vocês acham? Pelágio tinha razão? Não. O homem nasce sem pecado ou ele nasce com pecado? Nasce sem pecado. Salmo 51 fala que o pecado gerou nenhum. Então, para ele, né, esse Pelágio aí, o homem nascia sem pecado nenhum. É o que fazia a ponte entre esses dois pensamentos. Mas não foi aceito. Né, foi refutado por muitos, mas que também permeou por muito tempo, e até hoje tem alguns que acreditam que o homem nasce sem pecado, tá? Mas o calvinismo, tanto o calvinismo como o arminianismo, acredita que o homem nasce em pecado. Mas depois da queda, no caso. Depois da queda. Depois da queda. Tá? Todos nós... A pergunta é, nasce com pecado ou sem pecado? Na verdade, a resposta seria, ele nasce com pecado. O homem já nasce em pecado. E a natureza do ser humano em si, ela é má. Nisso aqui concorda, tanto o calvinismo como o arminianismo, que a natureza do ser humano em si, ela é má. Ela já nasce má. Não precisa muito para isso, né? Se você criar uma criança hoje e não ensinar nada para ela, deixa ela... Alguém precisa ensinar ela a mentir? Você ensinou um filho seu a mentir?
Ele ensinou ele a ficar nervoso? Na verdade, aí cada um acredita, eu fico nesse meio aí, desse pensamento aí, nessa O homem nasce sem pecado nenhum. Não, até que nasce no pecado eu concordo, mas de ensinar, eu acredito que uma criança, ela nasce sabendo nada, ela aprende conforme ela acompanha a linguagem dos outros. Sim. Meu pensamento. Mas existem casos de crianças que já foi comprovado que ele viveu num lar de pessoas boas, pessoas boníssimas realmente. E ela, de repente, mentiu. Ficou nervosa, brigou com uma outra criança. Será que ela não ouviu alguém falar? Então, é genético. Mas deixa eu te falar, tem casos de gêmeos comprovados, de gêmeos que vivem no mesmo ambiente. Um é bom e o outro é o... Agora, a maldade, na verdade, a maldade, a criança, ela desenvolve, já está dentro dela o mal. Está no DNA já. Está no DNA. Está no DNA. Ela vai mentir, ela vai. Se você deixar, a natureza do ser humano é praticar o mal. Porque a natureza dele é caída. A natureza é caída. Pode ver que a nossa briga é para não praticar o mal. Por quê? Porque o mal, ele... Né? Quem quer mentir? Quem gostaria de mentir? O maior adversário da gente é a gente mesmo. Quem gosta de ficar brigando? Será que tem gente que gosta? Realmente ela gosta de ficar... Minha alegria é ficar brigando com todo mundo, xingando todo mundo. Tanto é que a gente se sente mal, fala, puxa, eu não devia ter feito isso. Mas porque a nossa natureza é caída. Caída por causa do pecado. Né? O pecado, ele tomou conta de nós. Quem é que faz bullying? As É? crianças, né? Não é? É. Crueldade, né? Porque o pecado, ele está dentro de nós. Infelizmente, ele... Deu para entender por cima, sem a gente aprofundar, como cada um crê? E o que vocês acham? Hoje é a mesma Qual... coisa. Hoje é nessa mesma viagem. Tem uma criança, simplesmente. Não tem como mudar. O que vocês acham? Que o calvinismo é a fonte mais segura ou o arminianismo? O homem Deus já elegeu, vamos pegar só um ponto aqui. Deus já elegeu o ser humano, ele já fez o ser humano para uns, esse aqui eu vou fazer isso aqui para ir para o inferno, esse aqui eu vou fazer para ir para o céu. Não adianta, isso aqui não... Ou o homem tem livre-arbítrio? O que vocês acham? De escolher. Deus deixou o homem escolher. Agora, que os dois apresentam os seus pontos, apresentam, né? Apresentar biblicamente. Por exemplo, o calvinismo, Judas, que Judas já estava predestinado. A eles, Judas, ele já era predestinado para negar Jesus. Agora, o arminianismo acredita que tinha que ser um, e quem deu lugar foi Judas. Né? Então, são os dois pontos, e você vai ouvir falar muito. Você pega aí, tem muitos pregadores hoje que são calvinistas, né? Como Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemo, aquele Paulo Júnior, o pastor Paulo Júnior, ele é calvinista. A linha de pensamento dele é calvinista. E também muda bastante com relação ao Apocalipse, muda porque, né, eles são pré-tribulacionistas, enquanto os calvinistas são pós-tribulacionistas, com relação à vida de Jesus. Nós vamos ver isso lá na frente. Mas é bom a gente saber e conhecer, irmãos, para a gente saber o que a gente pensa. E se alguém perguntar, o que é calvinismo? A gente vai falar, mas não sabe o que é. Calvinismo é isso. Então, se você tiver alguma dúvida, vê de novo a aula, tá bom? Para a gente poder guardar bem isso aí na mente. Ok? Deu para entender então? Vamos lá, vamos para frente.